Olá, então estamos aqui para a nossa quinta aula do curso de Fundamentos da Educação. Esse vídeo é bem importante, porque a gente vai entender tudo sobre a estrutura educacional brasileira. A gente vai compreender as bases elementares de como funciona a burocracia educacional. E vamos entender mais ainda quais são os papéis dos municípios, dos estados e da União dentro da educação básica nacional. Todo país ele tem a oportunidade de definir como é que ele vai organizar a estrutura da educação dele. Então, a gente tem diferentes países que atendem até diferentes níveis do ensino básico, uns que oferecem educação pública durante todo o período em caráter obrigatório, onde a criança tem que sair pelo menos técnica do ensino, outros que fornecem até ao equivalente a ensino fundamental 2 aqui no Brasil. Parentes, países próximos, vizinhos, ou mesmo países exemplos. Cada um tem a sua própria estrutura e com o Brasil não é diferente. O que a gente tem que saber antes? É que a estrutura da educação e o tempo que um aluno passa no ensino básico de um país altera diretamente o IDH desse país. Então, quanto mais rico o país, quanto maior o IDH desse país, normalmente mais tempo seus alunos passam na escola, seus cidadãos vão passar na escola. Mas, Felipe, o que é a estrutura da educação brasileira? Bom, ela é a forma como se organiza a educação regular no Brasil. Ela está organizada em sistemas dentro do ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui no Brasil, ela é regida por basicamente duas leis principais. A Constituição de 88 e a LDB de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde vão estar ali regulamentadas a maior parte o atual sistema educacional brasileiro. A educação básica, ela se divide em três grandes grupos. Educação infantil, desde a Dilma, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 e ensino médio. No entanto, existe a educação profissionalizante, existe a educação de nível superior, que estão fazendo parte aí da educação brasileira. Então, nós temos universidades públicas, nós temos universidades técnicas e faz parte. Mas o ensino básico, ele se limita a ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ao ensino médio. No final do ensino médio, esse aluno sai para o mercado de trabalho. Beleza. Na educação infantil, a gente vai ter o contato da criança em duas fases. Crianças até 3 anos, que vão frequentar as creches, os CMEs, e as pré-escolas, que vão dos 4 aos 6 anos. Nessa fase, o ensino ele ainda não é obrigatório, mas ele está disposto aos pais, a partir da criação dos CMEs, realizados aí no último mandato, né, nos últimos 6 anos. As pré-escolas, elas já visam o letramento. Então, as atividades dos 4 aos 6 anos, elas já são bem mais voltadas para atividades de iniciação à escrita, iniciação à leitura, para que esse aluno chegue lá no ensino fundamental tendo recursos para poder escrever. O ensino fundamental, ele já vai durar 8 anos. Ele passa a ser obrigatório, certo? E ele tem que ser fornecido pela escola pública e gratuito na escola pública. O ensino fundamental 1 e 2, ele é gratuito na escola pública, mas, obviamente, à vontade dos pais, ele pode ser realizado em escolas particulares. O poder público deve, então, garantir a sua oferta para todos, inclusive aos que não tiverem acesso na idade adequada. O que quer dizer isso? Quer dizer que, talvez, aquele cidadão, ele, por algum motivo peculiar,
por desassistência do governo, por um problema familiar, ele não conseguiu realizar seus estudos na faixa etária correta. Sem problema. Ele pode requisitar do governo ir a uma escola e fazer, seja o ensino supletivo, o ensino regular, o EJA, o provão, algo que lhe certifique e que permita que ele passe por esse processo de aprendizagem. Já o ensino médio é a etapa final. O ensino fundamental, ele vai se dividir ali em dois, né? Então, a gente tem o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, que vai ali dos 11 aos 14, 15 anos, podendo chegar até alunos de 18 anos na faixa etária regular. Mas, que vai trabalhar, então, com dois momentos. No primeiro momento, no ensino fundamental 1, esses alunos, eles vão estar sempre com um professor pedagogo. E, salvo exceções, obviamente. E no ensino fundamental 2, ele tem aí acesso a vários professores especialistas, que são os professores por cadeira, professor de ciências, professor de matemática, professor de português, e assim vai. Já no ensino médio, a gente tem a etapa final da educação básica. Ela tem ali duração mínima de 3 anos, isso porque existem os cursos técnicos, e ele vai atender a formação geral do educando, podendo incluir programas de preparação para o trabalho. É importante a gente ver que no ensino médio, o olhar está muito mais para as habilidades práticas que esse aluno vai desenvolver, e no ensino fundamental 1 e 2, a questão é muito mais conteudista. Então, a perspectiva muda. Claro que em um país com um enfoque no Enem, muito da educação é focada para a prova do Enem. O que não é certo nem errado, mas quebra muitos dos paradigmas e dos enfoques teóricos que vinham sendo dados quando essa estratégia foi montada inicialmente. Por fim, a gente tem diferentes modalidades. Por exemplo, dentro da educação formal, a gente tem a educação especial para portadores de necessidades especiais. Então, o jovem que tem necessidades especiais, ele tem todo o direito de frequentar a escola comum. E a escola tem que estar adaptada e ter o profissional, seja ela pública ou particular, para atender esse jovem. Então, qualquer jovem com necessidade especial, X ou Y, ele pode pedir para estudar dentro da escola básica e ter acesso ao seu ensino básico. Também existe a educação de jovens e adultos, destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos. Então, são feitos grupos de estudos em turno invertido, normalmente, né, à noite, porque eles trabalham manhã e tarde. E a eles existe a possibilidade de ter um currículo menor, mais enxugado, com menos encontros, porque se sabe que fica muito pesado para eles ter tamanho aprofundamento de conteúdo dentro da sua rotina, e porque, em geral, eles querem habilidades específicas de letramento, o que não quer dizer que esse aluno não possa procurar outras agendas de ensino para ter um ensino reforçado. E por último, a gente tem a educação profissional, integrada à educação ao trabalho, às ciências e à tecnologia, que são justamente os centros técnicos, os IFs, que fornecem essa possibilidade. Por fim, a gente tem a educação superior, tá aqui como último slide para a gente, que é para lembrar para a gente que os cursos de educação superior abrangem os cursos de graduação nas diferentes áreas profissionais. Ele é aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, ou seja, se ele tiver feito um provão, se ele tiver feito um ensino técnico integrado, ele vai ter um diploma com valor de ensino médio e ele pode prestar o ensino superior. É obrigatório ter o ensino médio, ter o ensino fundamental para poder fazer uma faculdade, fazer um ensino superior. Porque se entende
que esse aluno tenha as condições básicas, o conhecimento enciclopédico básico para poder se aprofundar em assuntos tão específicos. O ensino superior, né? Então, para participar, o aluno tem que ter sido classificado em processos seletivos e também faz parte do ensino superior as famosas pós-graduações, né? Os cursos de especialização, os cursos de mestrado, de doutorado, que são o ápice da formação acadêmica. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, que essa aula tenha ajudado você. Qualquer dúvida, fale comigo e vamos que vamos!